fechar o portão agora. Senão lá não vai ter paz não. Quer fazer a abertura, irmão Paulo? Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos, visitantes. Sejam bem-vindos. Então vamos iniciar o culto. Primeiramente, uma oração silenciosa, já estamos em silêncio, mas cada um abate aqui nas suas cabeças e vamos levar os pensamentos a Deus. Tudo com o mesmo intuito, né? Firma a Deus e aí vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está nos dando para cultuar o Teu santo nome hoje aqui na casa do irmão Paulo, na casa. Pedimos a Tua bênção mais uma vez para cada um que está aqui presente, entre os irmãos, membros e visitantes, que a Tua palavra penetra nos corações, nos nossos corações, de cada um de os que vão ouvir em casa. Também, Pai, agradecemos pelo dia que nos deste e esta oportunidade de ter trazido nós aqui para vir nesse local, para te louvá-lo, para bendizer o teu nome, pedindo em favor das famílias de cada um que estão aqui. E às vezes aqueles que estão para chegar. Por Jesus que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém? Então vamos começar com o hino 402. Aquele que quiser vir aqui perto de mim para ajudar bem. Aqueles que quiser ficar no local, vocês que sabem. Pode ver o irmão Vardeleiro, nós estamos em cada lado, vocês que sabem. Quem vai aqui? Assim eu não preciso esforçar muito. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue quem deu. De maneira tão amaste, e por mim, Senhor, morreste, pra redimir do pecado, tu sofreste em meu lugar. Pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, quero, meu Senhor, servir-te, grata e só por te viver. De maneira tão amaste, que por
moinhos não é que faz, é. 388. 388. Forte, voz que sim, né? É puxado o canto. 388.
259.
casa do Senhor, tá? A casa é sua, mas você não prestou para a igreja. Hoje você é visitante. O nome da senhora? Senhora da Maria. Seja bem-vinda, viu? Isabela. Fabrício, eu não estava conhecendo. Eduardo, seja bem-vindo. Não dá? Giovana Elitânia. e Elitânia. Essa Giovana Tropetinho. Mas me desculpa, essa é a vacina. A Carol. Senhor Renê. Tereza. Silvânia. Marivana. Bom, perdão, mas olha que sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe a presença de vocês aqui. E a irmã, Helena, seja bem-vinda. Helena, seja bem-vinda, Helena. E o pequeno Félix, Mateus, a irmã Vera, sejam todos bem-vindos. São esses meus visitantes que hoje que Deus abençoe, né? Cada um conforme as necessidades, né? E a igreja nesse momento, né? Reunida no nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, para louvar o Senhor, bendizer o santo nome, e aí toda a honra e glória. Quando pedimos o favor dos que nos contrariam, que importa cada um, cada família a Deus no trabalho. Por isso, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Eu quero destacar um aqui, eu convidei ontem, que é ele que eu conheço, ele desde eu adolescente, moleque. Ele também, daqui de todos que está aqui, o irmão Daniel Martins também é daquele tempo. Quem mais? Depois, mais para tarde, um pouco, o irmão Luciano, e o irmão Joanicito. Mas o Renê, eu convidei, fui na casa dele, convidei ele ontem, né, na hora que eu despedi, falei, vamos lá no culto na casa do João Paulo. Ele fez assim, ele faz foi. No fim ele está aqui. Agradeço muito primeiramente a Deus e ele que veio aqui presente. Eu nunca vi ele no culto, a reunião da igreja, para assistir o culto. E a Maria Antônia também, que está lá, onde foi que convidamos ela. É isso. E depois de lá, nós saímos, foi na casa da Marrozinha, no Joanicito. Deu uma canseira na minha velha ontem à noite. Que saí lá, né? Estava lá até estudando a Bíblia. Deu aquele temporal formado. Paramos para adoração, fomos embora. Né? Aí nós estamos de a pé, estamos passando na casa do Renê e viemos. Aí ele foi para tirar o carro, que é tudo a gentileza, tudo, né? Não é, eu falei, não, mas você vem com o carro, depois você tem que entrar aí, vai molhar também. Eu falei, nós vamos. E a mulher, quando na hora olhou assim, falou, deixa, e fomos. E a chuva pegou. Eu ia numa distância daqui no poste ou mais na frente dela. Ela achava ruim, mas se eu maneirar andar, ela fica mais para trás ainda. Eu vou andando e eu puxo ela. Ela fala, não aguento mais. Eu tenho que chegar assim. Aí eu falei, se eu for esperar andar junto com ela, mas agradecemos, tudo isso faz parte da vida. Por Deus, né? Então, olha, eu não vou falar para vocês abrir a Bíblia, porque vai ter várias passagens, mas eu vou citar, quem tiver agilidade, acompanha se quiser, né? Mas eu vou falar fé em Deus por Cristo Jesus. Mas para as pessoas que nos visitam, os cristãos, como ele cantou aquele no 388, fala das duas classes de pessoas, já está baseado no Salmo 1 também. Mas, fé em Deus, mas por Jesus Cristo. Não adianta falar que tem fé em Deus e não tiver em Jesus Cristo. Deus não vai levar para os céus. Como ele diz no Evangelho de João capítulo 14, versículo 1. Ele tem que crer em Deus e crer também em Jesus. Agora, descubra como manter a fé em tempos difíceis, como estamos hoje. Como que vamos manter a fé em Jesus Cristo, em Deus, acreditar nele
no meio de uma situação tão difícil que o mundo está e se encontram, é óbvio isso aí, toda a vida teve dificuldade, do tempo dos apóstolos, do tempo dos profetas, e vem, mas eles não negaram a fé, eles perseveraram, os apóstolos, os profetas, eles foram até o final, o que Deus tinha incumbido para eles foram, e o cristão hoje, nesses tempos difíceis, precisa pegar em Deus, através de orações e obediência. E aqueles que estão fora do rebanho, porque na face da terra existem duas classes de pessoas, vamos dizer, dois rebanhos. Um é de Cristo, são ovelhas de Cristo, e a outra não é. Não é. Não tem como mesclar. Todos vão para os céus. Todos são filhos de Deus. Não adianta falar isso, que não é. Então, primeiro, alimentar-se da palavra. Cristão e não cristão. O cristão precisa alimentar da palavra de Deus. E o não cristão, ele precisa alimentar da palavra e deixar o Espírito Santo entrar. A fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É isso que é. Então a fé é pelo ouvir. Você vai ouvir a palavra de Deus, aquele que não tem fé, ouvir a palavra de Deus, ouvir. Mas esse ouvir é falar da palavra de Deus. Outro, segundo, cara é o segundo. Entregue o controle para Deus. Mas só que nós queremos controlar a situação, controlar as nossas vidas. Tem que entregar tudo a Ele. Esse é o segundo. Depois que ouvir a palavra de Deus, agora a situação, a minha vida, eu vou deixar Deus controlar a minha vida através do Espírito Santo. Aí daí conseguir descansar em Deus é dar o controle para Ele, com aquela fé. Aí você vai conseguir descansar, regozijar da palavra em Deus, em Cristo Jesus, da palavra dele. Aí você diz, eu estou livre da condenação da ira de Deus futura. Então, entregar o controle para ele é o verdadeiro que nós devemos depositar toda a nossa confiança, a nossa fé e o nosso controle total. Ato de fé que você precisa exercitar dia após dias. Não é hoje, hoje eu estou no meu dia. Hoje é meu dia. Está tudo bem para nós, para mim. Aí pronto, ele lembra em Deus. Hoje é meu dia. Está tudo bem. Mas a lembrar dele, orar dia após dias. Vem os dias difíceis? É claro que vem para uns. Às vezes o outro está nos dias bons para ele e o outro está com um dia bom. Então, terceiro, tenha uma vida de oração. Será que todos os cristãos da face da terra, ele tem uma vida de oração? Orar sem cessar. O apóstolo Paulo disse lá em Tessalonicenses, orar sem cessar. Não é que você vai orando, andando e orando assim. Não é assim. A tua vida em oração, a tua vida em comunhão com Deus. É muito fácil a gente saber quando a gente está em comunhão com Deus. Quando você depara, se opõe, vem alguma coisa que é pecado,
que vai fazer você perder a paciência, vai fazer você blasfemar, vai fazer você mentir. Então, aí é a hora da oração. Você, não, está vigiando se você tem ele no coração. É isso. Fé é um meio ou um instrumento pela qual uma pessoa é salva. A fé em si, ela não salva ninguém, ela é um meio. Entendeu? A fé é um instrumento. Por meio da fé, você chega em Cristo, crê nele, porque você não vê. Aí crê em Cristo. É isso que acontece com aquele que já aceitou. Foi pela fé. Fé em Cristo. Os cristãos são salvos e justificados diante de Deus, pela fé em Cristo. Nós não somos justos, nós somos pecadores. Mas aquele que tem a justiça de Cristo, aquele que está coberto pelo sangue de Jesus, aquele sangue que Jesus derramou na cruz, para lavar todos os pecados da humanidade, passado, presente e futuro. Então está tudo na conta de Cristo. Então, aí passa a ser justificado. Deus olha para aquela pessoa. Ele é pecador? É. Ele erra? Erra. Ele tropeça? Ele tropeça. Ah, ele mentiu? Mas ele não vive mentindo. Ele perdeu a paciência, mas ele não vive perdendo a paciência. Ele é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro mentiu, ele negou Jesus. Ele vivia mentindo? Não, ele era além de ser um cristão, um discípulo apóstolo, mas era ser humano. Mas só que Deus olha, ele vê aquele pecado já na conta de Jesus. Ele vê. Então ele vê, então por isso que ele fala, somos salvos e justificados. E somos considerados justos por causa da justiça de Cristo, do Filho de Deus. E é por esse motivo que nós um dia, quando nós partirmos daqui, vou mostrar para lá, porque o cemitério é para lá. O corpo vai para o cemitério, mas a alma, o espírito vai imediatamente para com Jesus. Ele disse para aquele malfeitor da cruz, hoje estará comigo no paraíso. Porque ele arrependeu no último triz, sabe? No último gargalo, vamos dizer assim, para entender bem. Estava morrendo, crucificado, merecia a pena de morte que ele estava. E Jesus no meio não, morrendo pelo pecado dele, pelo pecado do outro. E de todos nós. Não existia nós naquele tempo. Mas só que no plano de Deus, Deus é tão soberano, poderoso, não como imaginar a onisciência de Deus, como Deus é conhecedor, que Ele sabe conhecer, Ele conheceu nós antes da fundação do mundo, os que vão nascer ainda. Os irmãos dele nós sabemos. Eu estava analisando, eu começo a estudar e começo a ver as coisas no meu pensamento. Outro pensamento meu, vocês vão admirar. Quantos anos teve o Antigo Testamento? Que a Bíblia fala. Responde. Fala. Quantos anos? 4.000 anos. Você sabe o que eu pensei hoje, analisando? Vai te falar. Eu estou pensando, eu começo a falar a vinda de Cristo, está perto. Passou do meio, que é o começo do fim. Tem uma música que fala assim, que é do Tio Correio do Pardinho, Jacozinho. Tudo que tem começo tem um fim. Quando chega, passa do meio, na metade do meio, já é o começo do fim. Então nós já passamos do meio. Talvez, a Bíblia não é clara isso, mas se a gente for trabalhar na lógica, e quando completar 4.000 anos na Nova Aliança, no Novo Testamento, que Jesus volta. Então, se for assim, vai vir muita multidão, vai se iludir. Como que vai dar a evolução do mundo do jeito que está agora até chegar? Que nós vamos saber isso quando estiver lá e nós vamos saber tudo claro. Talvez não é daqui 30 anos, 200 anos, não.
Talvez ainda vai mais chegar aos 4.000, vai dar inteira 8. Tudo. 4 do velho e 4 do antigo. Dá para raciocinar assim. Mas não é uma coisa certeza, pensamento. Então, e agora? E ele, quem? Jesus Cristo. Precisou ir até a cruz para morrer por toda a humanidade. Ele morreu por cada um de nós. Então, nós estamos presentes. Para todo mundo, toda a humanidade. Demonstrando, irmãos, amigos, irmãos conhecem, para vocês, amigos, a sua justiça, porque somente ele era justo e puro. É o único que poderia pagar os pecados da humanidade. Que se Jesus não tivesse pagado os pecados da humanidade, sabe para onde é que ia a humanidade? Ia para os céus? Não. Ia todo para a condenação. Então teve alguém que morreu na cruz, assumiu o lugar de todos nós. Jesus Cristo. Ele sofreu o equivalente ao inferno no nosso lugar. Em Romanos, capítulo 3, do versículo 23 até o 26, diz assim, ó, olha bem o que o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo. Então não escapou ninguém, irmãos. Ninguém, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ó, não escapou ninguém. O único Jesus que ele se fez homem. Ele era o Filho de Deus. Deus homem. Jesus nasceu de Maria, mas da virgindade dela ele não foi contaminado, porque ele não foi filho de homem. Ele nasceu do alto, ele veio de cima. Ele tomou um corpo emprestado para poder sentir na pele, sentir no corpo e levar sobre o madeiro os pecados em seu corpo para pagar, para poder, porque ele não tinha pecado. Ele não tinha. Então, aqui fala todos os homens estão postos na mesma situação. Não tem nenhum melhor do que o outro. Não tem. Uns mais cruéis e outros menos. Mas aos olhos de Deus, tudo está perdido. Eu lembro uma vez, quando eu era solteiro, casado de novo, em casa. Eu não era cristão ainda. O meu irmão Mauro, que estava em casa, e tinha um vizinho chamado Esteu. Eu gostava muito de cutucar, porque não era, né? Nada. Aí ele falou, escuta aqui. Ele disse, foi o grilo. Me conta agora. A gente vê tantas religiões, tantas igrejas. Qual é que é a certa? Aí eu pensei. Ele vai falar a minha, né? Ele vai falar a igreja batista. Eu não era nada. Bom, sabe qual é a resposta que ele deu? Eu não esperava, porque eu não sabia nada. Ele falou, Deus olha que vê duas classes de pessoas: salvos e perdidos. Se ele falasse a minha, pronto, ele falhava. Então é isso que tem. Duas classes de pessoas. Então todos os homens estão na mesma situação. Os mais justos, por mais bom que pareçam, estão destituídos da glória de Deus também. Os mais justos, tem muitas pessoas justas. Tem muitas pessoas que fazem vergonha para os cristãos na justiça. Aqui tem pessoas que são muito religiosas, mas estão destituídas da glória de Deus porque está confiando na sua religião, na sua bondade, nas suas obras e etc. E não é, tem que confiar na obra redentora de Deus. Então, agora, por que existe o pecado original e depravação total? Nós vemos isso lá em Salmos 51, e o
versículo 5. Depois voltando aqui em Romanos 3, 24. Ora, em Salmos, o que o salmista disse? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, o salmista, segundo o coração de Deus, o rei, olha, o rei Davi, o salmista, ele disse antes, eis que em iniquidade, ele fala, fui formado antes dele vir ao mundo. Vocês viram só? Ele falou, antes de eu vir ao mundo, eu estava lá no ventre da minha mãe, eu fui formado em iniquidade. Porque o pecado de Adão e Eva. A mãe de Davi era uma pecadora. E o pai de Davi também. Pecador, Jessé era pecador. Então, pecador vai dar luz. Pecador. Agora, Jesus, ele nasceu de um casal que era um pecador. Mas só que ele não foi filho nascido da carne dele, filho de homem e de mulher, gerado pelo Espírito Santo, filho de Deus. Então, agora voltamos em Romanos 3, 24. Agora depois ele fala, nós já lemos aqui, porque todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Agora 24. Sendo justificados. Alguém lembra de cor esse versículo aqui no Belém? É comprado? Sendo justificado, completo. Amém? Sendo justificado gratuitamente, de graça, gratuitamente. Se nós formos confiar nas nossas obras, ou eu fazer parte da igreja, ou eu fazer caridade, então não é gratuito, eu estou fazendo mal. Se eu fosse salvo, quando tinha um irmão lá em Baú, sempre falava assim, às vezes passou um ceguinho na rua, não salva. Isso é uma boa obra. É uma boa, mas ela não salva. Então ele ficou gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação é o contrário da condenação. Condenação é condenar a pessoa que não morreu e não foi lavada no sangue de Cristo. Até a morte, até chegar, fechar os olhos assim, mesmo estar com os olhos fechados, mas ele está ciente, ele tem a chance dele se salvar, ser lavado no sangue de Cristo, porque ele deve pedir perdão, falar, eu aceito, naquela angústia, que nem o malfeitor, estava na ânsia da morte. Senhor, falou com Jesus na cruz, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus na hora respondeu por ele, hoje estará comigo no paraíso, hoje. Não é amanhã, não é depois. Então é isso, irmãos. A justificação é algo final e é irreversível. Não pode ser revertido, retornar ao primeiro estado. A salvação da pessoa que é salva, ela não tem como perder a salvação. Ela é irreversível. Não tem como. Só se ela não passou por um novo nascimento. Se foi uma pessoa religiosa. A pessoa salva, porque Jesus diz que quem crê nele tem a vida eterna. O que é eterna, gente? Eterna é para sempre. É toda a vida, não é até o próximo pecado. Se fosse assim, então a salvação seria por obras, por obediência. É tudo inteiro na obediência de Cristo. Então, não volta como era antes. O cristão salvo, de verdade,
tem certeza absoluta que ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele não volta como ele era antes. Se ele voltar, não peca, mas ele sai de lá. Ele não vai ficar caído. Olha, ele não volta como ele era antes, porque foi transformado por Cristo. Uma pessoa transformada por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mudança irreversível que nasceu de novo em Cristo. Não tem. Este que é o Evangelho verdadeiro. Porque o apóstolo Paulo, quando ele prega lá em Gálatas, em vários lugares, ele cita que existe dois evangelhos, o verdadeiro e o falso. Isso desde o tempo dos discípulos. O Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. E o falso não é boa notícia, é má notícia, que não dá certeza de salvação. O cristão, ele deve estar neste mundo vivendo, o homem, vamos dizer, todo assim, eu estou vivendo, eu estou num mundo mau, porque o mundo é cheio de iniquidade. Então ele deve pensar aqui, eu estou salvo, eu estou com Cristo. Por mais de a situação difícil que passa, o problema é depois da morte. Que depois que partiu desse mundo, não tem mais situação, não adianta queimar vela, não adianta rezar, não adianta, já escolheu, depois que caiu lá, não tem. Ele só vai sair de lá na segunda ressurreição. Porque a alma que estiver lá, os salvos, nessa primeira vinda que Jesus vinha buscar, vai ter a primeira ressurreição, é dos santos, é dos salvos. E a segunda, que é daqueles que morreram sem Cristo, que é passar depois 1000 anos aqui na terra com Jesus. Aí, a alma onde estiver lá no inferno, ela vai sair, buscar o corpo dela aonde está, no cemitério que estiver, está no fundo do mar, mas é um corpo condenado. Aí vai ser um juízo final do grande trono branco, que vai ser jogado no lago de fogo, onde o bicho, onde o verme não morre, o fogo é eternamente, nunca acaba. Vocês imaginam um negócio desse? A pessoa ainda ter coragem de rejeitar o nosso Salvador Jesus, ele está de braços abertos hoje. Hoje ele está, enquanto está com vida. Agora o versículo 25 aqui de Romanos 13. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, de antes cometidos sob a paciência de Deus. Irmãos, presta bem atenção, a paciência de Deus. Deus teve muita paciência, e teve a paciência com essa multidão. Antes da fundação do mundo, Deus já, no plano deles, na onisciência de Deus, Deus já viu o mundo como é que está até hoje, até o final, até o último dia. Então ele fala, ao qual Deus propôs, a proposta de Deus, porque ele teve amor da humanidade, do homem, que fala em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 18, 16, por aí, para propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus. É isso que os crentes devem pregar. Não pregar só, você tem que ser bonzinho, você precisa fazer boas obras. É claro que é bom fazer boas obras, mas não confiar nela. Lá em Isaías, o profeta disse, que lá em Isaías, acho que 59, fala assim, que a nossa justiça, a efeito de salvação, é como um trapo de imundície. Quem confiar nela para a salvação? Aí ele fala, para demonstrar a sua justiça. Sua justiça. Eu tenho essa falha no dente que atrapalha até sair, né? Eu sou entrando com o dente que não me entra. Então, olha, para demonstrar a sua justiça. Deus demonstrou a justiça dele na cruz. Porque Deus, ele poderia, olha, irmãos, ele
teria poder para isso. O mundo não enviasse o filho dele morrer na cruz. Ele poderia falar assim, ó, vem, Deus é amor, misericórdia. Vem tudo para o céu, perdoa todo mundo. Está todo perdoado. Não. Vem tudo para os céus. Ele poderia fazer isso. Mas só que Deus faria justiça. Tinha um que acusar. Quem era o primeiro que acusava? Deus. E ele não fazia isso. Alguém tem ideia? Quem é? O diabo. Sabe por quê? Porque Deus não perdoou o diabo e os anjos caíram. Quando ele pecou lá no céu, queria ser igual a Deus, acima de Deus. Não, mandou. Então, o diabo não tem perdão. Satanás, Lúcifer, ele não tem perdão. Porque Jesus não morreu por ele, pelos anjos. Jesus morreu. Se o anjo pecar, ele vai para o inferno. Ele não vai ficar na glória. Agora, se Deus leva a humanidade para o céu sem pagar os pecados, o diabo ia falar, não fez justiça. Porque seria então aquele que perdoar ele também. Ué, já perdoar o homem? Não. Aí ele cobrou Dante todos os pecados do seu filho. Deus fez justiça pela remissão dos pecados. Dante cometido antes. O pecado cometeu antes. Se não fosse para ser, se Deus fosse pagar o pecado passado, nossa, por exemplo, tem alguém que ensina. Olha, o batismo lava pecado. Não tem? Tem alguém que diz. O batismo lava pecado. Pagou o seu pecado passado, está tudo pago. Agora vai ficar na tua conta, que eu já vi alguém falar isso para mim. E era parente, mas partiu. Olha, agora na tua conta. Ninguém se salva. Da agora para frente tinha que ser perfeito. E não, Jesus pagou os pecados passados, o presente e o futuro. Porque nós não continua pecador. Não é porque nós somos salvos, não vai pecar mais de um irmão, opa, que ele não é crente, olha o que ele está fazendo. Mas ele é o salvo. Ele vai pagar sobre aquilo, mas não no inferno. Deus pode mandar um castigo para ele, ou logo, ou depois. Pode pesar a mão dele, porque em Hebreus fala que Deus castiga os que amam, seus filhos, e açoita tudo que recebe por filhos. Não é para você que não peca. Se ele pecar, então ele não é um salvo. O que salva é o batismo no Espírito Santo, que muito não entende, quer dizer isso. O batismo no Espírito Santo é aquele que é batizado na morte de Cristo. Como disse lá em Colossenses e em Efésios. Se foi batizado com Cristo, na morte de Cristo, batismo no sangue de Cristo. O da água é uma figura. É para batizar na água, para fazer parte do corpo dele aqui na terra, que é a igreja. Então é isso. 26. Eu escutei bater lá, 8h30. Vamos parar aqui no 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Olha só. É presente. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você viu só? Quem entende esse versículo bem, e aqueles que nunca leu? Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Então Deus, para ele demonstrar a justiça dele nesse tempo presente, para Deus sempre é presente, para Deus não tem passado nem futuro. Deus não é que nem nós. Vai passando amanhã, Deus não fica velho, nós não ficamos velho. Quando escreveu isso aqui, tempo presente. Nós estamos lendo hoje aqui, tempo presente. Por exemplo, daqui 100 anos, se alguém for ler isso aqui, tempo presente. Sempre presente. Ora, para que ele quem? Deus Pai, ele seja justo e justificador, olha, seja justo, e ele é justificador daquele indivíduo que tem fé em Jesus. Aí Deus,
Ele é justificador. Deus é justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você, meu amigo, você, meu irmão, tem fé em Jesus, mas não é uma fé assim, ó, uma fé vã, que a fé, ela produz frutos. A fé ela tem que ser viva. Uma vez, há muito tempo, isso fica sempre na minha memória. Vamos só falar uma palavrinha que destaca. O irmão Paulo, uma vez pregando, ele usou uma comparação assim. A fé, ela é pequena, igual a semente de mostarda, aquele açúcar. Ela é pequenininha. Ela é pequenininha, mas ela é viva. Você planta, ela é viva, ela nasce. E se a fé for morta, é como uma semente morta. Você planta uma semente morta, ela já não vai. Ela é morta, não vai nascer da fruta. Então a fé pode ser pequena. Aquele irmão gigante na fé. Não. Uns, claro, talvez tenha mais fé do que o outro. Vai estar mais perto ali. E outro tem menos, mas é fé viva. Mesmo com um pontinho, um pouquinho de fruta, ela dá. Um aqui, um lá, outro lá. Não, talvez não vai carregar assim. Para carregar bastante de fruta é como uma árvore. Se você for regar uma árvore bem adubada, bem alimentada, ela vai dar mais frutos. Porque ela está bem adubada, bem alimentada. Bem perto das águas. Ela vai folhuda e dá boa sombra e dá bastante fruto. E se ela não for muito alimentada, muito regada, lá no seco, lá no deserto, lá, ela vai dar fruto. Um fruto aqui, lá, por amarelinha. É assim, é o cristão também. Aquele que está alimentado, que é bem da palavra de Deus, e ele alimenta da palavra de Deus, vai orando e alimentando, ele vai dar mais frutos. A fé dele aumenta. Então, fé em Deus por Cristo Jesus. Coloca essas duas, meus amigos. Fé em Deus por Cristo Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo aqui. Agradeço a Deus por vocês. E depois o Paulo, acho que vai ter uma palavrinha para falar, agradecer também, que já à vontade. Vamos cantar o último hino, que vocês escolhem agora. Já falou, já. Quatrocentos e sete. Olha para você ver. Fala, contar um pouco para você. Eu estou aqui cantando, e o pensamento leva aqui, essa nota que eu esticar o dedo, amém? Se distrair um pouco. Isso que eu gosto de tocar cruzado nessas pretas aqui, porque você tem jeito de marcar aqui. Essas notas é tudo reto, 407.
Alguém dos visitantes, nesta noite, tocou no seu coração. Eu aceitei Jesus, mas aceitou de verdade, perante Deus. Levante as mãos. Se alguém tomou uma decisão de agora para frente, a minha vida, com a força de Deus, vou servir. Sabe que tem alguém que quer sair das trevas, do reino das trevas, para o reino da luz? Lembra quando foi para crucificar Jesus? Teve dois, Barrabás e Jesus. Foi posto ao povo, vocês escolhem quem é que solta, Barrabás ou Jesus? O povo do Barrabás, soltava de Barrabás. Jesus, crucifica-o, crucifica-o. E continuou desse jeito hoje. Povo escolhendo Barrabás, que é o inimigo de Jesus. João Paulo quer terminar com uma oração? Eu queria agradecer a presença de cada um. Para mim hoje, foi uma hora muito feliz aqui. Só com a presença de cada um de vocês, e com a igreja também, eu queria agradecer de coração.
Vocês não têm ideia da alegria que vocês me trouxeram hoje. Então, muito obrigado. Senhor, nós agradecemos por tudo que aqui foi realizado, pelo estudo da sua palavra, por cada, eu agradeço por cada pessoa que aqui esteve. Peço que o Senhor esteja abençoando cada um, né, no seu futuro, na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos, né, que o Senhor possa estar abençoando, que tudo dê certo. Livra cada um de mal, de doença, de tudo que é ruim. Né? E agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Pedimos pela igreja, né, mais uma vez, que o Senhor possa estar abençoando o pastor e nos cultos de amanhã. Né? E tudo isso, Senhor, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã temos culto no templo, irmão. Quem puder, venha. Venha amanhã. Aqui. Chegou a maior. Ela está assustada, não sei por quê. Vamos, Paulo. Vou falar para você falar para esperar. É, não vai ninguém embora, não. Ô, Daniel. Oi. Você sabe,